casos de animais infectados por raiva preocupam. Afinal, além das perdas animais, ainda há o risco da doença ser transmitida ao ser humano. A nossa equipe foi ao INDEA para saber o que está sendo feito para conter a doença. Doutor Alisson, estão tendo alguns casos de raiva em Mato Grosso. Sim, no mês de janeiro nós já tivemos 3 casos e o que nos preocupou foram que esses 3 casos foram na Baixada Cuiabana, né? É uma área bastante populosa e que tem bastante chácaras, então isso põe em risco parte dessas pessoas que têm essas chácaras, onde tem esses animais. O outro caso foi no mês de fevereiro, daí no município de Guiratinga. De uma maneira geral, os focos são bem distribuídos no estado. O que nos chamou a atenção foi exatamente essa situação desses 3 focos no começo do ano na Baixada Cuiabana. Qual a orientação para o produtor rural? O produtor rural que encontrar animais com sintomatologia de raiva, dificuldade de andar, deitado, com movimento de pedalar, principalmente bovinos, né, que são, no caso do Mato Grosso, a espécie mais afetada, mas também existem os casos dos equinos e outras espécies também. Mas, principalmente nesses casos, chamar o INDEA imediatamente, evitar entrar em contato com esse animal, porque a raiva também pode ser transmitida para o ser humano. E em 99,9% dos casos, ela leva à morte. Existem alguns casos em humanos em que houve a possibilidade da cura da doença. O problema é que essas pessoas, mesmo com a cura, ou melhor, mesmo evitando a morte, elas permanecem com sequelas nervosas para o resto da sua vida. Então é muito importante que o produtor evite contato com animais suspeitos. E no caso dos animais, qual a incidência de fatalidade dos animais infectados? No caso de animais, a mortalidade é de 100%. Não há nenhum relato de que foi evitada a morte de algum desses animais. É importante também lembrar que a melhor forma de prevenção em relação à raiva é a vacinação. Então o produtor, principalmente nessas regiões onde ocorre a doença, deve realizar a vacinação e a revacinação, porque aí você consegue aumentar o grau de imunidade do rebanho. Essa revacinação é muito importante, porque muitas vezes o produtor faz a primeira dose, não faz a revacinação e o índice de imunidade não é suficiente para evitar o aparecimento da doença. Quando a vacina é feita de maneira correta, nós temos grande sucesso em evitar o aparecimento da doença. Como está o programa de controle dos morcegos? Nós temos, dentro do programa de controle da raiva dos herbívoros, uma outra atividade que é em relação ao controle da população de morcegos hematófagos. Então, nós temos observado locais que já são mapeados pelo INDEA, onde já eram abrigos de morcegos. Esses locais são visitados regularmente por funcionários do INDEA, justamente para que a gente possa saber como está essa população e se está ocorrendo sugadura dos animais próximos. Muitas vezes esses locais, os morcegos, não têm um local pré-definido, podendo se esconder em vários locais, oco de árvore, casas abandonadas, poços abandonados. Então esses locais dificultam o nosso monitoramento, justamente porque eles não são locais conhecidos em relação à sugadura. O que a gente deve considerar sempre que nos casos onde ocorre grande quantidade de espoliação dos animais, nós devemos fazer um trabalho nas áreas próximas para tentar identificar esses abrigos e fazer um controle mais efetivo da população. O INDEA está monitorando para caso ocorra novos casos de raiva, né? Sim, nós temos o nosso laboratório, que é um laboratório de referência, hoje até a nível de Brasil, em relação à questão dos diagnósticos de raiva. Nós, inclusive, temos parcerias com outros estados em que a gente realiza os exames para esses outros estados. O nosso laboratório está no processo de evolução, nós vamos passar agora para um processo de diagnóstico através de uma técnica chamada PCR, que é o que há de mais moderno no mundo em relação a diagnóstico, justamente para que a gente possa ter um resultado mais rápido. É muito importante a gente ter esse resultado rápido para que a gente possa fazer uma atuação de maneira também rápida na região de foco e perifoco, justamente para evitar que essa doença se dissemine para outras propriedades, através da transmissão do morcego hematófago.
Uma outra fonte importante para controle do morcego, nesse caso, é a utilização de pasta vampiricida. Então, o produtor que tem animais espoliados pode fazer a aquisição dessa pasta, aplicar na região onde está ocorrendo essa espoliação, e o morcego tem o hábito de retornar normalmente no mesmo animal e na mesma ferida que ele já abriu em noites anteriores. Então, se a aplicação da pasta for bem feita nesse local, há uma grande chance de sucesso de que esse morcego entre em contato com essa pasta, leve essa pasta para o seu abrigo e isso cause a diminuição, a morte de parte dessa população que está espoliando esses animais.